Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo agora aqui sobre chuva ácida. Falei com vocês já outro dia, no caso sobre esses fenômenos ambientais, poluição ambiental, que de certa forma podem ser geradas num local e se expandir para vários locais distantes. Como também devo reiterar aqui que esses fenômenos provocados muitas vezes, como estamos vendo, por ações antrópicas, ações pelos seres humanos, são estudados não só pela geografia, que é o meu caso, mas também pela biologia, pela química, entre outras ciências. Tudo certo? Fala em chuva ácida aí, mandar um abraço para o meu amigo Marcelo, químico, aniversariante de hoje. Então vamos lá. O que vem a ser essa chuva ácida? De certa forma, o que nós temos são óxidos presentes no ar, na atmosfera, que vai reagir com a água da chuva. Vamos ver então essa questão aí. Falamos em acidez, vamos recorrer então ao conceito da química, o pH. Na natureza, de certa forma, dificilmente você vai encontrar uma água da chuva que venha pura. Ela muitas vezes ela já está misturada, por exemplo, com gás carbônico. O CO2 misturado com a água vai dar origem ao ácido carbônico. Sendo que este não traz muitos problemas quando quando ocorre essa chuva, já que fica em torno de 5,6 o pH, que não causam grandes transtornos na superfície terrestre. Não causam, digamos, por exemplo, problemas à nossa saúde. Tá certo? Esse é o ácido carbônico, então. Já em outros casos, nós temos o dióxido de nitrogênio. No caso, o oxigênio aí se mistura com o nitrogênio, dando origem ao chamado monóxido de nitrogênio, que muitas vezes, para ocorrer, tem que haver geração de energia, aumento de temperatura em motores de automóveis, por exemplo, com a combustão, tá certo? E então, com isso, forma-se o monóxido de nitrogênio e depois nós temos aí, então, o dióxido de nitrogênio, tá certo? Lembrando que, no caso aí, um automóvel, por exemplo, há mais ou menos 20 anos atrás, ele causava muito mais poluição do que atualmente, já que os automóveis mais novos, nos últimos anos, vêm com catalisador. O catalisador, no caso aí, ele serve para diminuir a emissão de monóxido de nitrogênio e de carbono também, tá certo? Só que no caso do dióxido de nitrogênio não faz muito efeito aí. O que nós temos aí então? O dióxido de nitrogênio ele vai se misturar com a água da chuva e vai, no caso, gerar o ácido nitroso e o ácido nítrico. O ácido nitroso não causa grandes problemas, mas o nítrico é um dos ácidos que nós podemos colocar aí no grupo que causa problemas na superfície terrestre. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre esses problemas. Outro que nós temos é o óxido de enxofre, o dióxido de enxofre e o trióxido também. O dióxido de enxofre gera, junto com a água da chuva, acaba gerando o ácido sulfuroso. Certo? E esse dióxido de enxofre, ele pode se misturar também com oxigênio, dando origem ao trióxido de enxofre, que no caso vai se misturar com a água da chuva e dá origem ao ácido sulfúrico. No caso do dióxido de enxofre, aí, por exemplo, ele muitas vezes a sua emissão é aumentada em indústrias com uso de combustíveis fósseis, diesel, óleo diesel, carvão, entre outros casos. Esses contribuem muito para o aumento da emissão de dióxido de enxofre, tá certo? Nos casos aí, vamos ver as consequências
dessa chuva ácida, então, pode causar morte, a poluição de lagos, causar morte de plantas, no caso também animais que vivem em torno desses lagos, como aconteceu em alguns países da Europa Ocidental, do norte da Europa e até mesmo no nordeste dos Estados Unidos. Tá? Essa chuva ácida, então, acaba trazendo a morte desses seres vivos, a poluição da água, né? E, por consequência, também, é claro, a morte desses seres vivos. Muitos peixes morrem com isso também. Voltando a outra questão, perdão, a chuva ácida foi usado esse termo primeiro pelo químico Robert Smith lá no século XVIII, em Manchester, que ele percebeu isso, essa acidez da chuva. Lembrando que a Revolução Industrial começou na Inglaterra, tá certo? Lembrando também do caso do dióxido de carbono, que eu falei antes, não causa grandes problemas à saúde, mas é um dos gases do efeito estufa, em outro vídeo que eu falei antes. Outra situação, em 1952, em Londres também, a chuva ácida acabou acarretando a morte de mais ou menos 4.000 pessoas em Londres. O ar muito poluído e, no caso aí, além disso, houve a inversão térmica. Tem outro vídeo que fala sobre inversão térmica, o que dificultou a dispersão desses gases poluentes, tá certo? Problemas à saúde que essa chuva ácida pode trazer, nessa poluição do ar e, consequentemente, a chuva ácida, problemas de coriza, resfriados, problemas respiratórios, né? Pode causar problemas aos nossos pulmões também, tá certo? E no caso aí falei sobre poluição também, morte aos vegetais, a árvores. Além disso, tem causado danos a alguns monumentos, reage como, por exemplo, essa chuva ácida com mármore em alguns monumentos e acabou causando problemas também, como nas obras lá da Grécia, né, entre outros casos. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Tudo bem? Perdão, salientar aqui no caso do Brasil, algumas áreas críticas. Cubatão, que já foi uma das cidades mais poluídas do Brasil, causou desmatamento em parte da Mata Atlântica, que acabou contribuindo também com a erosão da chuva, né, com esse desmatamento anterior, sendo que Cubatão nos últimos anos melhorou sua situação com relação à poluição. A cidade até ganhou prêmio aí, né, devido a essa questão, a diminuição da emissão desses poluentes. E outro caso também numa termoelétrica do Rio Grande do Sul, que acabou gerando problemas até mesmo lá no Uruguai. Lembrar isso daí, que mais uma vez reiterando, né, vamos reforçar essa questão, que muitas vezes a poluição gerada num lugar pode chegar a locais bem distantes. O dióxido de enxofre, por exemplo, com a formação da chuva ácida, até se formar, no caso aí nosso sulfuroso, leva mais ou menos 2 dias. Aí você imagina, né? Um dia gerado aqui, em 2 dias, né, com a circulação desse ar que pode chegar num local bem distante. Tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida depois pode perguntar aí, reforçar, comentar. Se for no canal aí, ó, dá uma curtidinha, um joinha aí pra cima, de preferência, tá? Pode comentar aí. E aperta o sininho aí, hein? Um abraço. Cuide-se bem. Cuidado com a pandemia aí.